naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais, porém cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, o que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para a glória de Deus, nós conseguimos mais uma vez, chegar no dia do Senhor. A nossa estadia aqui na terra não depende das nossas seguranças ou nem mesmo da nossa saúde, Porque uma vez que Deus tem programado para todos nós um tempo, talvez não dependa da nossa saúde, Porque quantos que nós também conhecemos com ótima saúde e que de repente foi, Então isso acontece muitas vezes para que a gente possa perceber que a nossa estadia aqui na Terra não depende das nossas seguranças, ou não depende da nossa saúde em si, Mas depende daquilo que Deus tem programado para nós. Por isso é justo e é necessário que nós louvemos a Deus todos os dias quando nós acordamos, nós possamos louvar a Deus pelo dom da nossa vida e a oportunidade que Ele nos dá de recomeçar. Acordar significa oportunidade de recomeçar. Nós não podemos desistir. É uma verdade. Nós não podemos desistir. O que é que impede? Às vezes o cansaço. O cansaço, aqui eu não estou referindo o cansaço a trabalho, não. Eu estou referindo cansaço a não conseguir fazer muitas vezes o que a gente quer. É muito humilhante para nós, todos nós, programar uma mudança e não conseguir mudar. Isso talvez seja a parte mais humilhante para o ser humano, De perceber que tem certo tipo de situação que não depende da gente. É só Deus que pode fazer, E se a pessoa não tiver consciência disso, dificilmente ela vai continuar lutando para mudar. Dificilmente.
Porque essa mudança, na maioria das vezes, está relacionada com a minha proximidade com Deus, né? E nós temos falado durante a semana e ontem à noite na oração aqui, deixou muito claro isso, essa necessidade que nós temos de estar lado a lado com Deus para que essa mudança aconteça diariamente. É uma mudança diária, não é algo assim, eu pedi, mudei, não preciso mais. Não, todos os dias eu preciso rever. E às vezes é muito humilhante, nós temos que assumir que nós talvez vamos passar o resto da vida tentando e existe a probabilidade de nem conseguir. Só que a salvação que Deus nos oferece, nos ofereceu, ela não está ligada a não conseguir mudar. Ela está ligada ao desejo que eu tenho de mudar. Porque o desejo que eu tenho de mudar também não está relacionado com a minha mudança. Porque muitas vezes eu quero, mas não consigo. Nós tivemos aqui um caso muito claro sobre isso, né? Mesmo porque também a gente não pode dizer 100% porque ninguém conhece o coração de ninguém. Mas bem no início da comunidade, nós acolhemos um rapaz que sempre quando fala de vontade eu lembro dele, né? Um rapaz de Montes Claros, estava em Taiobeiras, aí uma pessoa de Taiobeiras levou ele em casa e nós acolhemos esse rapaz, usuário de crack. E ele morou conosco, ele morou na minha casa, ele morou na nossa casa, junto com nós, né? Cara novo, 38 anos na época e tudo. E na época eu perguntei para ele, quando o rapaz levou ele lá, a gente conversando e tal, ele de cabeça baixa, e Hélia estava grávida de Estevão, e eu olhando para Hélia sentada do meu lado no sofá, eu olhava, dava uma olhada para ele assim, Lázaro pequeno, Hélia de barriga, e ficava pensando, né, como que eu vou ajudar esse rapaz. Na verdade, tinha levado ele lá para a gente fazer só uma oração. Só que eu vi aquele rapaz de cabeça baixa, triste, né, magro, fedendo, e ficava pensando comigo assim, como que eu posso ajudar esse rapaz, né? E o cara conversando, eu conversando e tudo, e chegou num certo ponto da conversa, que eu falei assim, fulano, levanta a cabeça aí. Ele levantou a cabeça e falou assim, você quer mudar mesmo? Você quer mesmo de verdade sair dessa situação? Eu quero. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, você pega as suas roupas e deixa aqui, você vai ficar aqui comigo. Se você quiser mudar mesmo. Você vai ficar aqui comigo. Aí tudo bem, ele ficou. As pessoas sempre ficam muito, às vezes, surpresa ou até apreensiva quando a gente faz esse tipo de ação, porque fica parecendo que a gente está colocando a nossa vida em risco, né? Por estar ajudando ou acolhendo na nossa própria casa uma pessoa que há 14 anos usa crack, você nunca viu, você nem sabe o comportamento daquela pessoa, né? Só que o que a gente viu foi muito bonito, porque ele conseguiu ficar com a gente 8 meses, né? Ele estava bem bonito já, recuperado e tudo. Mas não foi uma e duas vezes que eu vi, e acredito que ela também deve lembrar, aquele rapaz dentro da capela chorando e falando com Deus, né? Me tira dessa vida. O Senhor não é Deus? O Senhor não é Deus? O Senhor não está aí? Então por que o Senhor não me tira dessa vida? Né? E a gente eu já vi aquele rapaz fazendo uma oração que eu ficava perguntando assim, meu Deus, parece que Deus é surdo. Lógico que eu sei que Deus não é surdo. E, por incrível que pareça, esse rapaz ele não recuperou. Até hoje a gente consegue, eu não o vejo, né? Mas muitas pessoas que o conheceu aqui vê ele lá na Avenida Sanitária, ali, limpando carro, na rua, debaixo da ponte. Ele não conseguiu sair da droga. Então, o desejo ele não está ligado, né, com o que vai acontecer conosco, porque só Deus sabe. E a primeira leitura de hoje, ela é fantástica quando ela vai dizer assim, os nossos caminhos não são caminhos de Deus. Isso não significa que eu não possa ver no céu por conta dessa fraqueza humana que ele tem.
Isso não significa que ele não vai ser salvo, porque a Deus pertence a justiça, o julgamento é a Deus, né? Então os meus caminhos não são os meus caminhos e os meus pensamentos não são os meus pensamentos. Por que que o profeta Isaías está falando isso? Olha que coisa interessante. Não sei se vocês sabem, eu fiz um estudo do profeta Isaías, porque eu ia pregar sobre ele numa live, e eu descobri que o profeta Isaías, são divididos em 3 livros. O primeiro livro do profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, foi o próprio Isaías que escreveu. E esse primeiro livro ele escreveu antes do exílio da Babilônia. O segundo livro do profeta Isaías, que é dos 50 ao 56, ele foi escrito dentro do exílio. Só que não foi o profeta Isaías que escreveu, foi outra pessoa que escreveu para ele. O profeta Isaías está atuando dentro do exílio da Babilônia, que durou, uns falam que 70, outros falam que menos, mas não mais de 70 anos. E o terceiro Isaías, que é dos 56 ao 66, ele foi escrito depois do exílio, na saída do exílio e depois do exílio, na reconstrução de Jerusalém, porque Isaías é contemporâneo de Neemias e Esdras. Então, provavelmente, esse texto aqui, que nós acabamos de ler, que é do profeta Isaías, capítulo 55, ele já está saindo do exílio, que é o 56. O 55 ele está anunciando a saída, porque o rei determinou que o pessoal tinha que sair. E aí, com certeza, parece uma cena que o povo está saindo, ou que vai sair, e que pensa assim, nós vamos sair e vamos descontar o que eles fizeram conosco. Nós vamos pegar eles. Nós vamos acabar com eles. Ninguém mandou isso fazer. Agora que nós saímos, nós vamos mostrar para eles quem é nós. E aí o profeta Isaías fala da parte de Deus. Olha, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus projetos não são os seus projetos. Enquanto vocês estão pensando em sair daí e fazer vingança com as pessoas que prenderam vocês durante 70 anos... O que eu tenho para vocês é outra coisa. Eu quero que vocês reconstruam a vida de vocês. Eu quero que vocês reconstruam o templo de Jerusalém. Eu quero que vocês reconstruam a espiritualidade que vocês perderam ao longo do tempo. Então, o profeta Isaías, aqui na primeira leitura, quando ele diz, então os meus caminhos estão acima dos vossos caminhos e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra, ele está exatamente fazendo uma alusão a esse tipo de pensamento que muitas vezes a gente tem e que não condiz com o seu projeto original para a nossa vida. Porque Deus tem um projeto original para a nossa vida. E talvez por isso muita coisa hoje eu consigo ver, entender e compreender. Hoje eu consigo entender porque que muita coisa na minha vida deu errado. Muita coisa boa, não era coisa ruim não. Porque, teve uma vez que eu e mais 2 rapazes, inclusive o meu irmão mais velho e outro rapaz de Rio Pardo, a gente foi fazer um teste, um time aqui, em Montes Claros, que ia disputar a primeira divisão do Campeonato Mineiro. E nós fizemos esse teste e fomos selecionados para poder se inscrever para disputar pelo Montes Claros a primeira divisão do Mineiro. E na hora, a gente tinha até dia 1º de janeiro para voltar lá, porque foi no final do ano, a gente tinha até dia 1º de janeiro para voltar lá para poder fazer a inscrição, para poder se inscrever, para poder ter condição de jogar. E eu não me lembro realmente assim, qual foi o motivo, a causa, a circunstância, que nós não importamos com isso, assim, não fomos. E quando a gente lembrou, já tinha passado. Então hoje eu sei que os meus caminhos não são os caminhos de Deus e os meus pensamentos não são pensamentos de Deus, porque provavelmente se a gente tivesse ido, poderia ser que eu não estaria aqui hoje com vocês. Porque os meus pensamentos não são pensamentos de Deus e os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Então muita coisa na nossa vida dá errado por conta desta originalidade do projeto que Deus tem para a nossa vida e nós, na maioria das vezes,
Não estamos nem aí com isso. Passa batido. O que Deus quer, que eu trabalhe, que eu coma, que eu faça isso, faça aquilo e espera a morte, pronto. Tá? Criei meus filhos, estou criando meus netos e pronto. Não, gente, não é só isso. Deus não cria ninguém só para fazer isso. Não. O catecismo da igreja, ele tem um parágrafo, que eu gosto muito desse parágrafo, que é a maneira mais simples e direta, né, de definir para que Deus criou a gente. Esse parágrafo, ele é, para mim, a forma mais simples e direta quando alguém te perguntar assim, para que Deus te criou? O catecismo responde, Deus criou o ser humano para a glória do seu nome. Então, né, traduzindo essa frase, o que a igreja no catecismo está dizendo? Se Deus criou o ser humano para a glória de seu nome, todas as coisas que eu fizer, por menor que seja, o nome de Deus tem que ser glorificado. Aí a minha vida vai ganhando sentido. Às vezes as pessoas perdem o sentido da vida porque não tem o fim último em Deus. Não tem o fim último em Deus e por isso eles perdem o sentido da vida. Tudo que a gente fizer, seja para nós ou para os outros, seja para a minha família ou para a família de alguém, seja para os meus filhos ou para os filhos de alguém, tudo que eu fizer, tudo, se eu estou trabalhando ou se eu não estou trabalhando, tudo que eu fizer, se eu tiver o fim último em Deus e automaticamente Deus será glorificado, verdadeiramente eu terei sentido de viver. Por quê? Porque a igreja ensina que o homem nasceu para a sua glória, para a glória de Deus. Então pronto, está explicado por que tem muita gente aí vivendo um vazio tremendo, né? Então essa primeira leitura, ela é realmente um grande ensinamento para a gente poder entender que na Bíblia diz que em todas as circunstâncias dê glórias a Deus. Por que em todas as circunstâncias? Porque mesmo aquela situação que não deu certo para mim, mesmo aquela situação que eu planejei e que deu errado, né, com certeza absoluta, né, Deus está no controle de todas as coisas e mesmo que eu fique chateado por causa daquilo, né, eu preciso ter uma certeza absoluta que os meus projetos não são os projetos de Deus e os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Isso me garante a certeza que eu estarei no caminho certo mesmo dando a coisa errada. Por isso que a Bíblia também diz que Deus levanta os pequenos e humildes, os menos favorecidos, para confundir os grandes e os poderosos. Por quê? Porque os grandes e os poderosos tem muito e não está satisfeito, enquanto o pequeno, com pouco, está agradecendo a Deus. Olha aí. Olha que confusão. O cara tem muito, está todo mundo com muito, querendo sempre mais, sempre insatisfeito, sempre reclamando, sempre queixando. Enquanto aquele que é pequeno, talvez aquele que não tem muito destaque, está lá sempre satisfeito, agradecendo a Deus, obrigado porque eu tenho o necessário para viver. Aí a confusão na cabeça das pessoas. Ninguém entende por que fulano tem tanto e não é feliz e por que fulano não tem tanto e é feliz. Né? Na segunda leitura, na carta aos Filipenses, né, São Paulo está dizendo assim, o bom mesmo era se eu pudesse morrer, né? Que aí eu veria Cristo face a face e o sofrimento acabava. É o que todo mundo quer, né? Quando a gente está sofrendo, né? A primeira coisa que a gente pensa é morrer. Por quê? Para se livrar do sofrimento. Né? O sofrimento é tão terrível que a gente só pensa em morrer. Né? Só que depende das circunstâncias que você esteja sofrendo e como que está a sua vida, o morrer nessa circunstância talvez vai aumentar o sofrimento. Né?
Porque para que eu possa morrer e ir contemplar a face de Cristo e automaticamente esse sofrimento sair de minhas costas e eu viver para a eternidade feliz, eu preciso estar realmente engajado no projeto que Deus tem para a minha vida. Caso contrário, não vai ter como. É uma verdade, meus irmãos. Né? É uma verdade. Por isso, eu vou voltar aqui na leitura do profeta Isaías, bem no início, quando ele fala assim: buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado, invocai enquanto ele está perto, abandone o ímpio o caminho. Olha a exortação que Deus está dando para o povo. O povo está pensando em sair do exílio e se vingar. Deus está falando assim, ó, ao invés de vocês ficar pensando em vingar dos outros, preocupa em me buscar, porque enquanto eu me deixo encontrar. Porque vai chegar um tempo, olha para você ver, e esse tempo de pandemia foi um tempo muito propício para a gente poder entender que isso é verdade. Vai chegar um tempo que vocês vão me procurar e não vão encontrar. Aí, ó, não está muito longe não, foi só um teste, para provar que o que Deus fala é verdade. Quantos que procuraram a Eucaristia, procuraram uma confissão nesse tempo de pandemia e não encontraram. Isso é só um teste. Então o profeta Isaías está dizendo assim, olha gente, pelo amor de Deus, vamos sair dessa condição de pecado, gente, pelo amor de Deus. Né? Esforçai-vos. Jesus quantas vezes falou isso? Esforçai-vos. Nós precisamos ter realmente coragem para poder abandonar a vida de pecado. É coragem, não é brincadeira não. Não pensem vocês que é brincadeira não. A gente vê aqui, ó, com esses meninos que chegam aí para poder recuperar, a gente vê aí o sofrimento que esses caras passam. Olha, cada homão, velho, cada homão barbado, forte, cara que é pai de família, cara que tem coragem de matar os outros lá fora com um tiro, com tudo quanto é coisa, chega aqui dentro para recuperar, passa dias chorando aqui dentro, querendo ir embora, porque não aguenta, porque a cabeça, o espírito até que quer, mas o corpo está numa briga tremenda para ir embora. Então não é brincadeira. Por isso, nós precisamos ter consciência e colocar a consciência nas pessoas que essa luta, ela não pode ser sozinha. Não pode. Ela não pode ser sozinha. Ela tem que ter o auxílio primeiro de Deus. De Deus. Se você não contar com Deus, você não vai conseguir. Meus irmãos, nós só estamos ainda de pé porque Deus é em primeiro lugar. Caso contrário, nós não conseguiríamos ficar de pé. É tudo uma farsa, é tudo uma coisa para passar tempo. Porém, quando nós colocamos Deus realmente como prioridade da nossa vida, independentemente do que vai acontecer com ela, nós somos sustentados pela sua graça e automaticamente Deus vai nos preparar pessoas para nos ajudar nessa caminhada. Com certeza Deus vai nos preparar. Olha São Paulo para você ver. São Paulo fala assim, para mim morrer é lucro. Então eu, na verdade, verdadeira mesmo, eu queria morrer. Porque eu entendo que morrer para mim já é tranquilo, porque eu vou contemplar Deus e não vou ter tanto trabalho igual tanto aqui, só glória. Aí São Paulo diz assim, olha, mas vendo a condição dos meus irmãos, vendo o que está acontecendo dentro do contexto de vida que eu tenho, eu digo para vocês que eu preciso ficar ainda, porque eu sou necessário aqui para que as pessoas entendam que Deus é bom, né? E aí que eu falo para vocês a importância do nosso comportamento como cristão, e eu falei essa semana, como cristão a gente precisa se comportar adequadamente para que as pessoas olhem para nós e vejam assim, olha, Deus existe. Deus existe, olha lá. Deus existe, nossa, Deus existe, olha lá. Você entendeu? Quando a gente tem um comportamento segundo o coração de Deus, a gente se esforça para se comportar adequadamente, né? No vocabulário, nos relacionamentos, na sinceridade, na verdade, na humildade, né?
com certeza as pessoas vão olhar para nós e ver esta luz que brilha. Esta luz que brilha, e que luz que brilha? Não é uma luz própria, é a luz de Cristo, que brilha em nós. E que vai convencendo as pessoas que, gente, a melhor opção, olha, eu estou falando para vocês aqui, vocês que estão visitando, vocês são aqui missionários. A melhor opção da vida de um ser humano é entregar a vida para Jesus Cristo, gente. Isso já está comprovado na história. Basta ler, se você não quiser acreditar em mim, basta ler a história dos santos e das santas da igreja. Basta ler a história de Santa Teresinha, basta ler a história de São João Maria Vianney, basta ler a história de Padre Pio, basta ler a história dos santos agora contemporâneos nossos, São João Paulo II, Madre Teresa de Calcutá. Basta ler a vida da irmã Dulce, que você vai entender que a melhor opção para um ser humano é Cristo. É Cristo. Mas depois que eu entreguei minha vida para Cristo, várias coisas eu perdi. Mas é assim mesmo, porque a vida, ela é ao contrário, gente. Pelo amor de Deus, você tem que entender isso. Tem que entender isso. A nossa vida, ela é ao contrário. A gente está numa caminhada contrária, por isso que fala que nós estamos na contramão. É contrário. Quem não entende isso vai se lascar, porque no dia de morrer, vai sofrer. No dia de morrer, meus irmãos, vai sofrer. Por quê? Porque a vida é assim, a gente vai lutando para conquistar as coisas, conquistou, e é justo que a gente conquiste e tudo e tal. Só que chega um ponto da nossa vida, e foi assim com todos que quis ir para o céu, chega um ponto da nossa vida que dá um estralo na nossa mente, e a gente vai começar a dizer assim, eu vou começando a desapegar das coisas, vai começando a desapegar das coisas, vai começando a desapegar das coisas, vai começando a desapegar das coisas. Desapegar não vai deixar de ter nem de amar, não. Vai desapegando das coisas. No dia que eu morrer, eu tenho uma convicção que nada me pertence. Aí vai ficar fácil eu morrer. Olha que coisa maravilhosa. A melhor coisa que tem é você morrer bem. Difícil é você, eu já acompanhei algumas pessoas morrendo, difícil é você ver a pessoa agoniando lá, porque ela está agoniando, porque tipo assim, como é que eu vou? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não posso morrer, eu não posso, como não pode morrer? Como é que não pode morrer? Lógico que a gente pode morrer. Pois se a Bíblia fala verdadeiramente que nós não pertencemos a essa terra, que nós somos peregrinos, que nós estamos aqui de passagem. Então, meus irmãos, é muito melhor a gente viver igual São Paulo. São Paulo diz, viva a vida como se não tivesse nada. Eu tenho tudo, eu conquistei tudo. Tudo me pertence, tudo é meu. Mas eu tenho uma vida como se nada valesse. Eu vou desfrutar, vou ser feliz, muitas vezes, mas eu tenho consciência que no dia que Deus me chamar, eu não vou ter dificuldade de ir, porque eu sempre trabalhei no meu coração que nada me pertence. Tudo é pra gente administrar. É igual filho. Então é a mesma coisa de filho, né? Filho é assim. O filho, eu sempre aconselho as mães e os pais, senhora, vamos educar os nossos filhos de tal maneira que a gente sofra menos, porque a gente vai sofrer de qualquer jeito, né? Que a gente sofra menos quando eles precisarem tocar sua vida. Porque nós não somos dono da vida de ninguém. Nós somos meros administradores. A função que nós temos é educá-los para viver bem na sociedade, e viver bem na sociedade é viver sendo pessoas tementes a Deus. E o resto vai sendo como a vida, né? A vida é assim. Hoje no Evangelho, Santo Agostinho explica esse Evangelho aqui de forma fenomenal. Santo Agostinho explica esse Evangelho com a cabeça de Santo Agostinho, né? Que não é a nossa cabeça. Santo Agostinho fala que quando Jesus conta essa parábola, chama de madrugada, chama 9, chama meio-dia, chama 3 da tarde, chama 5, ele está se referindo a todo o processo de salvação. É como se ele estivesse dizendo assim, quando eu chamei Abel e Noé, quando eu chamei
a madrugada, lá no início, eu chamei fulano e ciclano. Depois passou um pouquinho, eu chamei Moisés e fulano. Depois eu chamei os profetas. Depois eu chamei os apóstolos. E por fim eu chamei vocês às 5 horas. Né? E no final, todos vão receber o mesmo tanto, a começar dos últimos, que somos nós que vamos chegar. Vai chegar, então vou pagar você primeiro. Nós estamos aqui, nós vamos ser elevados primeiro. E fica parecendo injusto, mas não é injusto, por quê? Porque ele faz o que quiser, o que é dele. Assim ele quis. Todos nós iremos desfrutar da eternidade. O pagamento é o mesmo para todo mundo. Todos nós iremos desfrutar da eternidade. O pagamento é o mesmo para todo mundo. Porém, né? Abel, que lá no início da humanidade foi chamado primeiro e teve que passar por tudo que passou e ainda continua esperando a ressurreição universal. Olha para você ver que esse camarada está esperando o reino definitivo. Nós que fomos chamados agora, vamos ver praticamente primeiro do que ele. Porque nós fomos chamados na última hora, na última hora. E no entanto, Deus quis nos dar o mesmo valor, que é a vida eterna. No dia de hoje, nesse domingo do 25º dia do tempo comum, né? 25º domingo do tempo comum. Primeiro dia da semana. É uma oportunidade para a gente rever muita coisa na nossa vida. E para fazer isso, meus irmãos, nós temos que ter muita coragem. Porque eu sempre falo para vocês, e sempre vou falar para as pessoas, que o grande desafio da humanidade é encontrar consigo mesmo e, a partir desse encontro, corrigir as más inclinações. Sentar com você mesmo e dialogar. Né? Dizer assim, olha meu filho, ó, você conversando com você mesmo, ó, bora acorda, a vida não é só isso não, vamos embora. E você ter que te ouvir e reconhecer para você mesmo que você estava fazendo o caminho contrário àquilo que Deus tinha programado para você. É muito humilhante, como eu disse no início, a gente nos deparar com situações que não dependem da gente. E quantas lutas não foi assim? Olha, gente, quantas vezes eu quis mudar, e ainda quero mudar, e me esforcei para isso, e rezei para isso. Olha, gente, rezei para isso. Ah, não deu certo. Que tristeza. Nessa hora eu entendo a importância de você ter Deus e reconhecer que é Deus que faz tudo. Porque se eu não reconheço que é Deus que faz no tempo que Ele quer, a solução realmente é um adultério. A solução realmente é a prostituição. A solução realmente é uma vida desregrada. Não, eu sei, eu criei consciência que aquilo que eu não consigo mudar, eu tenho que ter paciência para esperar. E aqui eu finalizo com uma pequena história que aconteceu comigo esses dias. Acompanhando uma certa família, e num certo momento desse acompanhamento, uma família inteira, a gente combinou que no próximo encontro, é só para ilustrar o que eu estou falando para vocês. Eu combinei com essa família que no próximo encontro, durante a semana, era um encontro por semana, eu combinei com essa família que no próximo encontro a gente iria perguntar às pessoas que fazem parte do encontro, né? Ia perguntar uma por uma assim, qual é o defeito que você acha que eu tenho que mudar? E anotar. Então a mulher ia perguntar para o marido, meu bem, qual é o defeito que você acha que eu tenho que mudar?
Anota. Aí você pergunta pro filho lá, meu filho, qual o defeito você acha que dá? Anota. Aí ela pergunta para sua filha, ela tem 3, 4 filhos, a nora também mora. Eu pergunto, minha nora, o que você acha que dá? Anota. Depois você vai olhar aquela lista. E se tiver naquela lista 2 ou 3 coisas repetidas com o mesmo defeito, você vai escolher aquele defeito para rezar e pedir Deus para te mudar. Se tiver um defeito de cada, você escolhe um e reza. É só um. E assim ficou combinado durante a semana. Quando foi na outra semana que a gente ia partilhar sobre esse assunto, quando eu cheguei lá no local, ué, te avisou não? Não, porque minha mãe saiu cedo aí, sumiu, ninguém sabe onde está, nós estamos tudo preocupados, não avisou e tudo. A outra irmã minha deu um problema de diarreia, de enxaqueca, que também não vai dar para vir e tudo. E a pessoa automaticamente ficou sem graça, né? Porque eu já estava lá. E eu falei assim, não tem problema não, não tem problema não. Aí eu falei assim, não, se você quiser rezar assim, aí, não, vou rezar só com todo mundo, não tem problema, semana que vem eu volto. Quando foi na outra semana, 15 dias depois, a gente voltou, estava todo mundo reunido. E aí eu fiz essa pergunta para eles. Eu falei assim, vocês sabem por que não deu certo a gente reunir semana passada? Porque foi exatamente a semana que a gente ia ter que falar das próprias misérias. A gente ia ter que admitir um para o outro que a gente tem erro. Então, quando a gente não consegue encarar isso, é um grande sinal que a gente está fugindo da gente mesmo. Por isso que ninguém conseguiu vir, a maioria das pessoas fugiu. E o passar mal é uma estratégia para que eu possa justificar a minha ausência. É lógico que isso não é querendo, é de forma inconsciente. Então, que nós tenhamos a certeza que, independentemente se é madrugada, 9, meio-dia, 3 da tarde ou 5, nós receberemos a mesma quantidade. Porque quem nos chamou é dono de tudo que tem e ele faz com aquilo que tem o que ele quer. Que nós possamos viver num intenso desejo de servir a Jesus Cristo e de amar a Deus sobre todas as coisas e cuidar das coisas que Deus nos confiou, a fim de que o nome de Jesus seja glorificado. Não terá sentido, isso aqui eu alerto para vocês, não terá sentido a vida que as coisas não sirvam para glorificar a nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você vai ter e tudo que você vai se tornar é realmente fruto da bondade de Deus e isso precisa ser realmente visível aos olhos do ser humano. Quando alguém fala assim, nossa, mas você está bem, graças a Deus. Nossa, louvado seja Deus. E aí a sua vida vai tendo sentido. Né? Eu tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa em nosso favor, porque nós temos a graça de poder ouvir sua palavra diariamente e seguir realmente os seus ensinamentos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.